Como a boa millennial que sou, já há alguns anos sou viciada em podcasts. E é por isso que hoje o A Indica Essa sai dos filmes e séries para indicar 5 podcasts narrativos para você aprender, refletir e rir. Parece difícil pensar que um áudio pode fazer imaginar, criar, se emocionar, tal qual as produções para cinema ou TV. Mas essa lista aqui vai te provar que sim, ou se tem. A Rádio Novelo lançou em setembro de 2020 o podcast Praia dos Ossos, que reconta a história do assassinato da socialite mineira Ângela Diniz. O feminicídio ocorreu na Praia dos Ossos, em Búzios, e teve grande cobertura midiática na época, tanto pela natureza do crime, quanto pelo status de celebridade de Ângela e do assassino Doc Street. O podcast coloca dentro das salas do tribunal, resgata a infância de Ângela e é quase que possível sentir o cheiro de mar quando Branca Viana, a apresentadora, vai até Búzios. Uma noite de 1976, a Ângela Diniz terminou com um namorado e ele foi embora. Se a história terminasse aqui, nem teria história. Mas o Doca Street voltou para casa na Praia dos Ossos. Uma briga na praia, um pedido de perdão, 4 tiros na noite. Se o assassino confesso tivesse saído preso do tribunal, a história terminaria aqui. Mas não terminou. Os episódios conseguem retratar ainda o início de uma manifestação feminista brasileira. Esse próximo podcast consegue relacionar o passado e o presente de forma brilhante. Eu tô falando de Vidas Negras, com a apresentação do jornalista Thiago Rogero, que analisa e liga nos episódios a história e as obras de personalidades importantíssimas para a formação da identidade brasileira. Um dos episódios que eu recomendo fortemente é o segundo, que relaciona a filósofa e escritora Djamila Ribeiro e a ativista do movimento feminista antirracista Sueli Carneiro. Vidas negras importam, e aqui elas são celebradas. No Vidas Negras, novo podcast original do Spotify, ouça a vida e a obra de negras e negros da nossa história e também do nosso presente. Gente, eu tô te falando pra ir lá escutar eles falando. As duas são entrevistadas pelo Thiago e fazem parte do podcast também. Agora, uma dica imperdível para fãs de quadrinhos. A Marvel e a produtora Stitcher lançaram em 2019 uma série sobre o personagem Wolverine, que se tornou uma referência mundial em podcasts. São 2 aventuras do anti-herói recheadas de efeitos sonoros incríveis e imersivos. Confere só um trechinho. I'm assuming the worst at this point. I'm coming to find you. I'm headed to New Orleans. We have someone special we're looking for. What's this one's name? Logan. But he goes by another name as well. Where is he? Wolverine. Where's Marine? I told you I don't know no Marine. As I live and breathe. What the hell were you doing at our apartment, Gambit? Todo mundo ama um meme, certo? Nem precisa responder. Eu sei que a resposta é sim. Mas você sabe de onde surgiram esses memes ou a história por trás deles? O podcast Além do Meme se propõe a fazer justamente isso. Descobrir e investigar a origem dos nossos adorados e amados e mais conhecidos produtos tipo exportação. Tem a grávida de Taubaté, a garota da laje e até o trenzinho da carreta furacão. Oi, eu sou o Chico Felite, sou repórter investigativo e autor dos livros A Casa e Ricardo Ivani. Minha nova investigação foi cair na internet. Te garanto boas risadas e um assunto bem diferente para puxar aquela conversa com o crush que te manda memes. Essa última indicação é um podcast em espanhol para quem se interessa por histórias feitas aqui na América Latina. A Rádio Ambulante quer celebrar a diversidade e a complexidade da nossa região e por isso ganhou em 2014 o prêmio Gabriel García Márquez na categoria Inovação. Hay un nuevo programa en NPR, un poco diferente a lo que se ha hecho antes. Se llama Radio Ambulante. En este pueblo no hay avance. Estas son calles, señores, son calles estas. Imagínense, el primer podcast de NPR en español. ¿Cómo estamos ese ánimo? O podcast já está na 5ª temporada e eles aceitam inclusive propostas de pautas para serem abordadas no podcast. Imagina só aquela sua história de família que surpreende e emociona contada em um podcast. Legal demais, né? Agora uma menção honrosa aos podcasts em língua inglesa, que se tornaram porta de entrada para muitas pessoas no mundo da narração em áudio. Um dos mais antigos e conhecidos é Serial, que na primeira temporada de 2014 falou sobre o caso Adnan Syed, um garoto muçulmano que foi acusado de matar a ex-namorada em Baltimore. A jornalista
Sarah Cohen conversa com ele, conhecidos e amigos da Hae Min Lee para tentar entender o que aconteceu com a menina e com Adnan. Os episódios, em ritmo de série, tentam recontar toda a história do relacionamento ao término, passando pelos julgamentos e te fazendo ter vontade de maratonar. Em 2016, o caso foi reaberto por um juiz de Baltimore, mas em 2019, o Tribunal de Maryland renunciou à decisão de dar um novo julgamento a Adnan Syed. Por hoje é só. Conta aqui pra gente se você já escutou algum desses podcasts e se tem indicação de outros podcasts narrativos pra gente conhecer. Um beijo e até semana que vem!